Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar do TecFood. Meu nome é Poliane Santos, sou consultora de implantação e vou apresentar para vocês hoje o webinar de faturamento. Vocês vão aprender a fazer o cálculo da apuração e gestão direta, transmissão da nota e muito mais. O treinamento será dividido em duas partes. Na primeira parte eu vou apresentar o vídeo para vocês e na segunda parte eu abrirei para perguntas. Espero que vocês gostem da aula de hoje e tenham um bom treinamento. O faturamento de alimentação industrial é o módulo próprio para gerar nota fiscal de venda de refeição. Ele é um módulo que não atualiza estoque, então se vocês quiserem fazer uma nota de outra operação, por exemplo, simples remessa e devolução ao fornecedor, eu sugiro que vocês utilizem o módulo documentos fiscais de saída, porque ele faz a baixa de estoque. E o faturamento de alimentação industrial, ele tem a vantagem de gerar a nota do seu cliente de forma automática, não precisa de você fazer de forma manual. E aqui no sistema, existem duas formas de vocês aproveitarem o quantitativo das refeições para poder gerar essa nota fiscal de forma automática. No TecFood Lite, no planejamento de alimentação industrial, existe uma rotina que chama medição de efetivos, onde a nutricionista ou a faturista, ela vai medir o quantitativo real de refeições de todos os serviços do dia, seja clientes, funcionários da cozinha ou doações. E aí vou mostrar para vocês o caminho aonde é feito essa rotina no TecFood Lite. Aqui no planejamento, medição de efetivos. Então a nutricionista, depois que já aconteceu a produção, ela vai vir aqui e aqui no planejamento tem que fazer por data e por serviço. Para cada serviço ela vai informar o quantitativo. Existem duas abas aqui na medição de efetivos, uma é efetivos do planejamento, então o quantitativo que é informado aqui nessa aba efetivos do planejamento é para o custo real da refeição, o custo real do serviço. E o efetivos para faturamento, efetivos de faturamento é o que vai ser faturado. E o recomendado é que o mesmo número que vocês informem na aba efetivos do planejamento, vocês informem também no efetivos para faturamento, ou seja, eu estou realizando, por exemplo, 500 refeições, então eu forneci refeições para 500 pessoas e eu vou faturar, eu vou receber o valor referente a 500 refeições. Eu vou informar aqui, então vocês vão colocar aqui para cada serviço o número de clientes, funcionários da cozinha e doações. Vou confirmar. E na aba efetivos do faturamento eu vou informar também o número de refeições. Aqui o sistema traz o cliente, então você vai informar aqui, né? Vai ter que distribuir, se caso o mesmo serviço for relacionado em mais de um cliente, aqui vocês vão ter que distribuir o número de refeições que vocês informaram no efetivos do planejamento entre os clientes. E o ideal, conforme eu falei, tem que ser o mesmo número. Então, eu estou realizando 500 refeições e vou faturar 500 refeições. Aí sim está correto. Então, vocês podem utilizar os efetivos aqui do planejamento, conforme parametrização feita aqui no faturamento, aqui em ambiente, parâmetros por tipo de faturamento. Então, vocês podem parametrizar aqui nesse caminho que vocês vão utilizar os efetivos do planejamento. Vou mostrar aqui para vocês. Ambiente, parâmetros por tipo de faturamento. Vou mostrar onde parametriza para vocês utilizarem os efetivos do planejamento. Aqui na aba filiais, vocês marcam esse parâmetro, utiliza efetivos do planejamento. E aí não tem a necessidade da nutricionista ou da faturista fazer a medição de efetivos no sistema de faturamento de alimentação industrial. O que acontece? Se fizer o preenchimento nos dois sistemas, o sistema vai somar, ele vai somar os quantitativos e vai gerar a nota fiscal com a soma desses valores. Então, após parametrizar que vocês vão utilizar os efetivos do planejamento, vocês podem vir aqui em ambiente, tabelas,
efetivos para faturamento. Então, se não for utilizar os efetivos do planejamento, a nutricionista ou a faturista tem que vir aqui nesse campo, nesse cadastro de efetivos para faturamento e informar o quantitativo em cada dia, para cada serviço de clientes. O que vai ser faturado. Então, aqui, ó, efetivos para faturamento. Lembrando que ou utiliza os efetivos do planejamento ou utiliza os efetivos para faturamento, porque senão o sistema vai somar o quantitativo dos dois lugares e vai gerar uma nota, talvez com valores dobrados. Então, aqui eu vou selecionar filial, vou definir qual será o meu cliente. Aqui, gente, o cliente só vai aparecer se ele estiver relacionado à filial. Então, vocês antes, como premissa, né, vocês fazem os cadastros. Aqui em ambiente tabelas, vocês vão vincular o cliente e a filial e depois o cliente por serviço. Então, aqui nesse cadastro de cliente por serviço, vocês vão vincular qual o serviço esse cliente vai ter e qual o preço de venda de cada um. Só assim vai aparecer aqui o cliente e o serviço. Aqui nessa tela de efetivos para faturamento, existem duas visões. Então, vocês podem medir os efetivos por data ou por serviço. Quando vocês medem por data, aqui vai aparecer a data e aqui embaixo vai carregar todos os serviços relacionados a esse cliente, para vocês informarem os comensais faturados. Se vocês quiserem visualizar por serviço, aqui vocês vão informar o serviço e aqui embaixo vocês vão informar a data. Vão clicar no botão de incluir e informar a data para fazer a medição de efetivos. Eu vou fazer por data. Quero fazer a medição do dia 4 e aqui eu vou informar o número de comensais faturados. Como eu já informei 500 comensais lá nos efetivos do planejamento, aqui eu vou informar algum comensal que esteja fora ali do planejamento. Vou informar aqui só 2 comensais para poder sair na nota fiscal. Apareceram ali duas pessoas que comeram e eu vou informar aqui comensais faturados 2. Aqui no valor de venda, vocês podem deixar em branco se o valor de venda for o mesmo que vocês informarem lá no cliente por serviço. Se caso vocês quiserem que apareça na nota fiscal um outro valor, vocês vão informar aqui esse campo. Porque aí vai prevalecer o valor desse valor de venda aqui, vai prevalecer este valor na nota fiscal. Se o valor for o mesmo, aí vocês apenas confirmam aqui a operação. Então, só relembrando, pessoal, existem 2 formas de vocês buscarem o quantitativo. Do planejamento do efetivos do planejamento, lá do Tech Food Light, ou do planejamento de alimentação industrial. Então, todo dia a nutricionista vai lá e informa o número de refeições em cada serviço do dia. Ou pelos efetivos do faturamento, e aí vai informar os comensais faturados. Voltando aqui, esses comensais faturados, se o serviço ele é servido em turno, vocês podem vir aqui na aba turno e informar a quantidade de efetivos em cada turno. Feito isso, o próximo passo é vocês gerarem um relatório que chama conhecimento de fornecimento de refeições. É um relatório que é enviado ao cliente de vocês para ele aprovar o quantitativo antes de vocês fazerem a apuração e a geração da nota fiscal. Tem esse relatório aqui no faturamento de alimentação industrial e tem esse relatório também na tela de medição de efetivos. Vou só mostrar aqui que aqui na impressora, no Tech Food Light, tem o relatório de conhecimento de fornecimento de refeições, o CFR, e no faturamento, aqui no menu relatórios, tem aqui o conhecimento de fornecimento de refeições. Então, aqui vai aparecer todas as refeições medidas. Todas as refeições medidas durante um período. Como eu quero apurar aqui, eu quero visualizar o quantitativo só do dia, vou colocar aqui desde o dia 3, vou colocar do dia 3 até o dia 4. E aqui vocês podem gerar o relatório de todos os clientes de uma vez, ou vir aqui na lista e selecionar qual cliente que vocês querem. Selecionei o cliente. Posso salvar esse relatório aqui como PDF, como planilha de Excel, vai depender de como vocês querem visualizar, né? Se vocês quiserem fazer uma análise do relatório fora do sistema, vocês podem salvar. Aí aqui aparece PDF, planilha de Excel, TXT, Word, ou simplesmente vir aqui na lupa e fazer a impressão do relatório. Aqui ele vai trazer
um serviço em cada página. Então, aqui na primeira página, ele vai trazer o desejo um webinar, todas as datas que esse serviço foi medido. Aqui ele vai trazer o número de refeições medidas em cada dia, o valor unitário da refeição e o valor total. E aí, se tivesse mais de um serviço medido nesse período, ele traria na próxima página. É só vocês virem aqui, mudar a página e apareceria o outro serviço, o número de refeições medidas, as datas, né, em que essas refeições foram medidas, o valor unitário total. E aí o cliente aprovando esse relatório, aprovando esse quantitativo, ele vai mandar um retorno para vocês, seja por e-mail ou por telefone, dizendo que o quantitativo está ok. Se ele falar que tem que alterar alguma coisa, vocês fazem alteração, ou na medição de efetivos, lá no efetivos para faturamento, ou no sistema de faturamento de alimentação industrial, no efetivos para faturamento, aí vocês fazem alteração. Ele deu ok, falou que o número de refeições está certo, vocês podem gerar nota, vocês vão fazer a apuração, o cálculo da apuração. Para fazer o cálculo da apuração, ou vocês vão vir aqui nesse botão, cálculo da apuração gestão direta, ou vão vir aqui em apuração. Apuração, cálculo da apuração gestão direta. Aqui foi definido, conforme parametrização, gestão direta, mas existem outros tipos de gestões. A gestão direta é quando o cliente fatura só a refeição. E aí tem gestão mista, quando fatura a refeição e a mão de obra. Tem a gestão mandato, onde o cliente de vocês entra com a matéria-prima e vocês entram com a refeição e a mão de obra. Então, foi definido gestão direta, por isso que aparece aqui, cálculo da apuração gestão direta. Vocês vão selecionar aqui. Aqui, vocês podem gerar nota fiscal, fazer apuração para todos os seus clientes de uma só vez. Se não quiserem, vocês vão vir aqui na lista. Então, essa que é a vantagem do sistema de faturamento de alimentação industrial. Ele gera a nota fiscal de venda de forma automática. Então, imagine se vocês tiverem aqui 30 clientes. Vocês vão gerar a nota fiscal dos 30 clientes de uma só vez. Então, vocês vão ganhar tempo para poder fazer outras coisas. Vai sobrar tempo para vocês fazerem outras rotinas aí do seu dia a dia. Eu vou vir aqui na lista e vou selecionar o cliente que eu quero fazer a apuração. Lá no cadastro de cliente por filial, vou só mostrar aqui o caminho. Nesse cadastro, vocês vão definir o período de faturamento do cliente. Se é semanal, quinzenal, mensal, de 10 em 10 dias. E aqui, o sistema permite que vocês façam a apuração de apenas um dia, se vocês quiserem, que vai ser o caso aqui. Eu quero apurar só o dia 4. Mas aí ele avisa, ele fala que o período de faturamento desse cliente é semanal, é mensal, é quinzenal, se você confirma a apuração. Então, quando é a primeira vez que eu vou fazer a apuração aqui para o cliente, a data inicial da apuração, o sistema preenche com a data de processamento. E aí, na próxima vez que você for fazer a apuração, ele vai preencher com a data seguinte, a data posterior, em relação à última que foi apurada. Então, se eu apurei o dia 3, na próxima vez ele vai colocar ali como dia 4. Por exemplo, o faturamento do cliente é quinzenal. Então, eu fiz a apuração do dia 1º até o dia 15. Na próxima vez, ele já vai preencher de forma automática o dia 16, do dia 16 até o dia 31. Ele já preenche a data inicial automática. Só na primeira vez que ele coloca ali a data de processamento. Eu vou apurar só o dia 4 para vocês verem. Aqui eu vou informar a data inicial, a data final da apuração, então o período que eu quero apurar e qual a data de saída para aparecer na minha nota fiscal. A data de saída eu quero que saia com a data de hoje mesmo, 4 de agosto de 2020. Se eu selecionar mais de um cliente, eu tenho a opção de fazer um cadastro automático da data inicial da apuração, da data final e a data de saída. Quando eu seleciono aqui o cliente, ele habilita aqui esses 3 botões. Então, o primeiro é o cadastro automático de data inicial, final de apuração e a data de saída. Então, se você quiser colocar a mesma data ali para os seus 30 clientes, vocês podem fazer aqui de forma automática. Esse botão é para fazer a apuração do faturamento e esse outro botão é para você fazer o tipo de operação. Então, se você quiser gerar nota fiscal com uma outra operação sem ser nota de venda, você pode mudar aqui de forma automática.
Como eu quero fazer o cálculo da apuração só do dia 4, eu vou selecionar aqui esse botão e o sistema vai me avisar que o período de faturamento desse cliente é mensal. Porém, ele não me impede de apurar apenas o dia 4. Então, eu vou clicar aqui em sim. Ele vai apurar o cliente Ministério da Defesa Social. Nesse momento, ele está fazendo uma verificação, né? Ele está fazendo uma verificação de todas as datas que foram medidas, o número de refeições, o preço de venda de cada serviço, para poder gerar minha nota fiscal. Enquanto o sistema está fazendo o cálculo aqui da apuração, eu gostaria de mostrar para vocês, ó, que ele falou, a apuração foi realizada com sucesso. Agora a gente vai visualizar a nota fiscal e aí eu vou mostrar para vocês que existem alguns cadastros que vocês precisam fazer para poder aparecer na nota fiscal de forma automática. Por exemplo, a série de saída, o modelo de documento fiscal, o tipo de operação, os impostos e os encargos. Então, aqui a apuração foi realizada com sucesso. Então, agora eu vou visualizar a nota fiscal que foi gerada, tá? Para visualizar a nota fiscal que foi gerada, ou vocês vão vir aqui no segundo botão, lançamento de notas fiscais, ou vir aqui em nota fiscal, lançamento de notas fiscais. Aqui eu vou fazer o filtro da nota fiscal que eu gerei. Vou colocar aqui dia 4, a data de saída dela é dia 4. Vou vir aqui confirmar a operação. Poderia informar que o cliente, Ministério da Defesa Social, ele trouxe aqui para mim a nota fiscal. Vou vir aqui na aba nota fiscal, vou conferir se todos os dados estão corretos. O que eu tinha falado antes? Que vocês precisam deixar cadastrados previamente o tipo de operação, a série de saída, o modelo de documento fiscal, os impostos do produto, o CST e o CFOP na parametrização fiscal centralizada. Então, o CST e o CFOP e os impostos dos produtos, vocês vão fazer aqui na parametrização fiscal centralizada, que existe um webinar de parametrização fiscal centralizada explicando como vocês vão fazer a regra para cada operação. Então, é dessa parametrização fiscal centralizada que o sistema carrega o CST e o CFOP. O modelo de documento fiscal, vocês vão cadastrar aqui em ambiente, tabelas, modelo de documento fiscal. É só vir aqui com a setinha para baixo, ó, modelo de documento fiscal. Então, aqui vocês vão informar se o modelo é nota fiscal eletrônica 55. Vou colocar o 55, posso até mostrar aqui o caminho para vocês. O modelo 55, e aqui vocês vão vincular o tipo de operação, por exemplo, nota de venda. Então, vou selecionar aqui saída, colocar aqui nota de venda vinculada ao modelo 55, que é o que eu quero. Um outro cadastro também que precisa estar previamente cadastrado é a série de saída. Vocês vão vir aqui em ambiente, tabelas, série de saída. Aí vocês vão cadastrar a série relacionada à empresa, à inscrição estadual e à inscrição municipal. Vão criar aqui colocar qual a série que vocês utilizam para fazer nota de saída. E aí, no cadastro de filial, vocês podem parametrizar para carregar a série de forma automática, para não precisar de vocês virem aqui em nota por nota e informar qual a série. Então, aqui vocês vão definir a filial e na aba formulário vocês vão informar a série padrão. Quando vocês preenchem esse campo, o sistema já carrega de forma automática a série lá para vocês na nota fiscal. Então, eu fiz aqui a geração de forma automática da nota fiscal de venda, mas também eu posso fazer um lançamento manual. Vou clicar aqui no botão de incluir, né? Então, vou acessar aqui nota fiscal, lançamento de notas fiscais ou o segundo botão. E aí, eu vou vir aqui no botão de incluir e vou informar aqui os dados referente à nota fiscal. Vou informar a empresa, a operação, vou informar aqui qual que é o destinatário da nota fiscal. Vou colocar aqui o Ministério novamente. E aí, a nota tem que ser feita toda manual mesmo. Vocês vão informar aqui qual serviço. Vou colocar aqui com cedilha. Ó, almoço. Então, aqui vocês vão informar de forma manual cada serviço, a quantidade e o preço de venda.
E aqui vocês vão informar o vencimento dessa nota fiscal. Para quando vocês fizerem a transmissão de nota, vocês podem parametrizar para já gerar a conta a receber de forma automática. Então, aqui vou vir aqui na nota fiscal, vou colocar o vencimento, vencendo hoje mesmo, o valor aqui R$10. E vou clicar para fechar NF. Confirma a operação, sim. Ele vai fazer o fechamento da nota fiscal, o valor total aqui R$10 e o vencimento. Então, tá aqui preenchido. Então, como eu falei, existem duas formas de vocês gerarem a nota fiscal, né? De ter a nota fiscal no sistema. Uma é a geração automática, a partir da apuração, do cálculo da apuração de gestão direta, ou o lançamento manual. O sistema de faturamento de alimentação industrial, ele proporciona uma geração automática da nota. Então, com isso, vocês vão ganhar tempo. E aí, a recomendação da Tecnisa é que vocês façam a geração automática. Aproveitem essa possibilidade que o sistema proporciona para vocês. Então, feito aqui o lançamento manual e a geração de nota fiscal automática, a próxima rotina é a rotina de transmissão de nota fiscal. Para fazer a rotina de transmissão, é necessário ter o certificado digital instalado no servidor e ele tem que ser do tipo A1. Então, se o servidor de vocês ficam aqui na Tecnisa, vocês vão enviar esse certificado juntamente com a senha para o setor do hosting, que é quem administra o servidor de vocês. E aí, eles vão instalar no servidor. E aí, depois, vocês vão acessar ambiente, parâmetros, parametrização de nota fiscal eletrônica, parametrização de nota fiscal eletrônica para trazer o certificado para o sistema. E aí, aqui vocês vão informar o certificado aqui nesse campo. O certificado digital, aqui vai aparecer uma reticências e vocês buscam o certificado que está no servidor. O ambiente, existem dois ambientes, tem homologação e produção. Homologação é quando vocês estão transmitindo nota em ambiente teste. Então, para saber, para gerar o DANF e saber e fazer as verificações se estão corretas, se todas as informações da nota estão corretas, vocês vão gerar uma nota, vai fazer uma transmissão em ambiente homologação, gerar o DANF e mandar para o seu contador, vai mandar para o contador de vocês validar se ali os impostos, as alíquotas, se o CST, se o CFOP está correto. Se caso vocês forem do regime tributário simples nacional, aí vocês não vão ter CST, vai ter CS ou SN, que também cadastra aqui no sistema. Então, vocês vão gerar essa nota fiscal em ambiente teste, e aí a Cefaz recebe esse DANF e aparece assim, documento sem valor fiscal, emitido em ambiente homologação. E aí, quando vocês estiverem com o ok do contador, ele diz que está tudo ok com a nota, as tributações estão corretas, aí sim vocês podem gerar a nota fiscal em produção, já começar a utilizar o sistema para valer, seja fazendo nota automática ou nota manual. Então, aqui o ambiente tem homologação, e aí eu vou mostrar para vocês como fazer a emissão. Nesse menu de emissão, nota fiscal eletrônica, vocês vão fazer a transmissão, podem fazer a carta de correção eletrônica, podem fazer a aprovação manual, ou seja, se vocês não quiserem que a conta a receber seja gerada na transmissão de nota, vocês podem fazer a aprovação da nota fiscal eletrônica manualmente e assim gerar a conta a receber no financeiro. Podem fazer também nesse menu emissão a inutilização da nota fiscal eletrônica, então se caso vocês quiserem aproveitar o número de uma nota cancelada, talvez, vocês podem inutilizar essa nota fiscal e aproveitar o número. Consultar a situação da nota, emitir o DANF e gerar o XML. Então, eu vou mostrar. Aqui na transmissão, gente, eu vou apenas mostrar o caminho dessa rotina. Não vou conseguir mostrar para vocês como fazer a transmissão, porque é necessário ter o certificado digital instalado no servidor. E aqui a gente não tem. Transmissão de nota fiscal eletrônica. Aqui a nota fiscal nessa tela de transmissão aparece com status pendente. Aqui só gerou uma mensagem que o certificado está vencido, enfim. Aqui vocês vão fazer o filtro, né, da filial, a inscrição.
A data de saída da nota, vou colocar aqui dia 4, né? Eu quero que traga para mim só a nota que eu gerei hoje. Poderia filtrar aqui o cliente, a situação da nota, se eu quero só as pendentes, eu quero que apareça aceita também, as rejeitadas. E vou confirmar aqui a operação. Como eu falei, ele traz a nota fiscal que eu gerei e ele traz com o status dela pendente. E aí vocês selecionam a nota fiscal que vocês querem gerar e vão vir aqui nesse botão, transmissão de nota fiscal eletrônica. Quando vocês clicam nesse botão de transmissão de nota fiscal eletrônica, aparece a mensagem lote enviado com sucesso. E aí quando vocês clicam no OK dessa mensagem, o lote enviado com sucesso, o status vai mudar para transmitida. Porém, a nota fiscal ainda não foi transmitida. É necessário atualizar o lote nesse outro botão. Nesse botão aqui, de atualizar o lote. E o lote, ele só aparece 15 segundos após a transmissão da nota. Então, se caso o lote não aparecer, vocês aguardem, atualizem a tela, que aí ele vai aparecer 15 segundos após a transmissão. A nota fiscal, ela só é transmitida quando o status dela aqui aparece aceita. Então, quando você atualiza o lote, aí vai aparecer se a nota foi aceita, né? Se ela foi aprovada com sucesso, se caso você parametrizar para gerar a conta na transmissão, ou se ela vai ser rejeitada por algum motivo. Talvez o nome do cliente está muito grande, talvez o cliente está sem inscrição estadual e a Cefaz identificou. Então, quando que acontece rejeição? Quando existe algum cadastro na Cefaz que não está de acordo com o sistema, né? Ou ao contrário, quando tem algum cadastro no sistema que não está igual ao da Cefaz. Então, se o cliente tiver com um nome muito grande, tiver com o nome da razão social, o nome fantasia diferente, se o bairro do endereço dele tiver em branco, se o CEP tiver em branco, se ele tiver inscrição estadual e não tiver marcado que ele é contribuinte do ICMS, tudo isso gera alguma rejeição quando você vai tentar transmitir a nota. Então, aqui, quando a nota fiscal estiver com status aceita, aí sim ela foi transmitida e vocês conseguem gerar o DANF. O DANF é só vocês só conseguem gerar o DANF com nota fiscal que foi transmitida. E aí existem dois caminhos para gerar o DANF. Ou aqui nessa impressora com esse sinal azul, emissão do DANF, ou emissão, nota fiscal eletrônica, emissão do DANF. Aí, para ganhar tempo, né, a gente vai utilizar esse botão aqui, a emissão do DANF. Aqui vocês fazem o filtro da nota fiscal. Vou verificar aqui se tem alguma nota. Aqui apareceu. Então, aqui vocês podem selecionar a nota que vocês querem gerar o DANF e vir aqui nesse botão, gerar DANF. E aqui vocês vão salvar aonde vocês querem gerar o DANF. E dão um nome aqui também para esse arquivo. Clica para salvar, ele vai salvar o DANF no local que vocês colocaram como diretório. E aí podem abrir para visualizar a nota fiscal. Na tela de nota, vocês conseguem visualizar também o espelho da nota fiscal, aqui na tela de lançamento de nota fiscal. Na impressora, vocês conseguem gerar o espelho da nota fiscal de saída. E aí tem que parametrizar esse modelo também. Próxima rotina, depois de fazer a transmissão de nota e fazer a emissão do DANF, é gerar o XML. Talvez o cliente de vocês queira receber o XML ou até a contabilidade queira receber o XML. Aí vocês vão vir aqui no menu emissão, nota fiscal eletrônica, geração do XML. Aqui vocês vão selecionar, né, o campo embaixo para aparecer o filtro. E aqui vocês vão definir qual o XML que vocês querem gerar. De qual nota. Confirma a operação. Ele vai trazer aqui todas as notas aceitas ou canceladas, né, conforme filtro.
E aí vocês vão selecionar a nota que vocês querem gerar o XML e vão clicar aqui nesse botão, gerar XML. Ele vai pedir um diretório. E aqui eu vou salvar. Arquivo gerado com sucesso. Vou mostrar aqui onde eu salvei. Ele salvou aqui. Eu posso abrir como bloco de notas ou abrir com... Vou abrir como bloco de notas. Poderia abrir como Internet Explorer. Aqui ele trouxe o XML que foi gerado. E aí vocês só conseguem gerar XML de nota que foi transmitida ou nota cancelada. Nota que está pendente lá na tela de transmissão, vocês não conseguem gerar, não. Então, gerou o XML, a gente finaliza aqui a rotina. Então, vocês geraram a nota fiscal automática ou fizeram lançamento manual. Próximo passo é fazer a transmissão de nota fiscal, gerar o DANF, gerar o XML. E aí, vocês podem fazer a parametrização. Eu vou mostrar aqui no parâmetros para documentos fiscais de saída. Vocês podem parametrizar para já aprovar a nota fiscal eletrônica de forma automática na transmissão. Aí já gera a conta a receber. Então, mais um facilitador. Não precisa de vocês fazerem o lançamento manual da conta a receber no financeiro. Vocês podem programar aqui para gerar automático. Parâmetros gerais. Parâmetros por empresa, desculpa. E aí vocês vão selecionar aqui a empresa. E aí vai marcar, utiliza a aprovação automática na transmissão da nota fiscal. E aí com esse parâmetro marcado, ao transmitir a nota para a Cefaz, o sistema já gera a conta a receber no financeiro. E aí não precisa de vir aqui e fazer a aprovação de forma manual. A transmissão da nota fiscal eletrônica, se caso vocês quiserem cancelar a transmissão, e aí vocês têm que fazer o processo reverso. Se caso a nota já foi aprovada, já gerou a conta a receber, vocês têm que cancelar. Então, aqui na tela de aprovação de nota fiscal eletrônica, vocês vão cancelar a aprovação, ou seja, desvincula a conta a receber da nota fiscal. E aí, se a nota já estiver relacionada a um boleto, se caso você gerou a conta a receber e gerou um boleto de conta a receber para o seu cliente, você tem que cancelar o boleto. Cancela a aprovação para cancelar a conta a receber, aí sim o botão de cancelar a transmissão da nota vai ficar habilitado. Eu vou olhar aqui na tela de transmissão, vou fazer um filtro aqui de uma nota mais antiga. Eu creio que não vai aparecer. É esse botão aqui, que é o botão de cancelar a transmissão de nota fiscal. Então, só vai habilitar se caso a nota estiver desaprovada, se você desvinculou a conta a receber dessa nota. E aí, para cancelar a transmissão da nota, você tem até 24 horas para fazer o cancelamento. Se passou de 24 horas e você precisar cancelar mesmo assim, e aí vocês vão olhar em cada estado se faz cancelamento extemporâneo e vai verificar com o contador, ou faz carta de correção eletrônica. Nesse botão de cancelar a transmissão de nota fiscal eletrônica, vocês vão informar uma justificativa de pelo menos 15 caracteres e aí confirma a operação. Como aqui não tem nota que eu transmiti em menos de 24 horas, aí não habilita, tá? Por isso que não habilitou aqui. Então, a rotina é essa, gente, do faturamento de alimentação industrial. E aí agora eu vou mostrar para vocês alguns relatórios. Então, aqui no menu relatório, vocês podem gerar, além do relatório de conhecimento de fornecimento de refeições, lembrando que é um relatório que vocês mandam para o cliente aprovar o quantitativo. Ele aprovando, vocês geram a nota. Vocês podem gerar faturamento de refeições por período. Aqui tem várias opções de relatórios nesse filtro, então tem com quebra na página, sem quebra. Vou gerar esse primeiro. Aqui vocês vão definir a filial e o período. Vou colocar aqui desde o dia 3 e aqui vocês vão definir o cliente. Quero saber só desse cliente aqui. Se caso vocês quisessem ver de todos, vocês podem deixar aqui a bolinha todos marcada. Visualiza a impressão. Aqui ele traz o faturamento da refeição. No dia 3, ele traz aqui o serviço, o número de comensais medidos,
o preço da refeição, né? O preço do serviço desse jejum webinar e o preço total. Aqui no dia 4 também ele traz o serviço que eu apurei, os serviços medidos nessa data, o valor total, né? O número total de comensais medidos para esse serviço no dia 4, o preço per capita, ou seja, o desjejum custa R$4 e o número de refeições, né? O preço total multiplicando 4 vezes 502 deu 2.008 refeições, 2.008 refeições. E aqui ele traz o total do cliente, total de clientes, total de refeições, né? O preço total e o total da filial também. E o total do período. Então, somando o dia 3 com o dia 4, eu faturei R$4.056. E o total de refeições foi 1.014. Tem esse relatório. Tem esse aqui por filial. Vou colocar aqui o período dia 3. Informa a filial e o cliente. Aqui vocês podem deixar todos e aí desabilita aqui o campo de cliente ou definir qual cliente vocês desejam visualizar. Aqui tem outros relatórios que vocês podem ver depois, ó. Faturamento de refeições por filial, relação de nota fiscal de venda. Então, eu vou visualizar aqui esse primeiro. Aqui ele traz o cliente Ministério da Defesa Social no período do dia 3 ao dia 4. Eu faturei o serviço desde jejum webinar, o número de refeições 1.014, então ele soma o dia 3 com o dia 4, né? O número de comensais medidos. O preço do desjejum, que é R$4, e aqui ele dá o preço total. 4 vezes 1.014, R$4.056, que eu faturei no dia 3 e no dia 4. Aqui também tem outros relatórios, por exemplo, o romaneio de notas fiscais de saída. Então, vocês conseguem visualizar aqui, tem por saída, saída por data de vencimento, por tipo de operação. Eu vou visualizar aqui esse primeiro, vou informar aqui a empresa, a inscrição estadual. O período, o nível para totalização. O destinatário, vocês podem deixar todos ou filtrar quem que vocês querem visualizar. Eu quero visualizar só o Ministério da Defesa Social. E aí visualiza a impressão. Se não sair o relatório, vou aguardar aqui para ver se vai sair. A inscrição, que talvez não seja essa. Deixa eu trocar aqui a inscrição para ver. Aqui ele trouxe, né, do período do dia 3 ao dia 4, ele trouxe a data da movimentação, dia 4, e aqui tem 2 notas de venda, né, nesse período, para o cliente Ministério da Defesa Social. Aqui ele traz o número do lançamento, a data de vencimento, essa segunda aqui tá sem data de vencimento, por isso que ele não trouxe. O status, ok, e o valor de cada nota fiscal. Aqui ele traz o total de faturamento, trouxe o total de vencimentos e o total de lançamentos, então eu tive 2 notas fiscais, porém apenas uma tem vencimento. Aqui ele traz o faturamento, o valor total dos produtos e o valor total de vendas. O prazo médio de vendas e a qualidade de cadastramento, aqui 100%. Aqui depois vocês podem olhar com calma outros relatórios. Pessoal, agora a gente vai para a segunda parte do treinamento, que é vocês mandarem as perguntas através do chat do webinar. Vocês viram que o sistema de faturamento, ele é um sistema que não atualiza estoque, ele foi feito para fazer nota de venda de refeição, ele gera a nota de forma automática, então tem essa vantagem mediante ao ganho de tempo, agilidade na geração das notas fiscais de forma automática, não precisa de vocês fazerem na mão.
Eu vou compartilhar minha tela com vocês para fazer uma pequena revisão de tudo que foi passado. E aí, quem tiver perguntas, pode me passar, por favor. Então, como eu falei, quem tem o faturamento de alimentação industrial e quiser fazer alguma outra operação sem ser nota de venda, o recomendado é ter os documentos fiscais de saída, para fazer uma nota de devolução ao fornecedor, uma nota de transferência e assim por diante. Porque o módulo documentos fiscais de saída, ele sim faz baixa de estoque. Então, quando vocês fizerem uma nota de saída de um determinado produto, vai acontecer a baixa automática daquele produto no estoque. Se fizer uma dessas operações pelo faturamento, o sistema vai manter o produto no estoque do sistema e aí precisa fazer uma retirada manual desse produto. E aí aqui, a primeira coisa que vocês devem fazer quando vai começar a utilizar o sistema de faturamento é definir o tipo de gestão. Então, aqui em ambiente, parâmetros por tipo de faturamento, vocês definem o tipo de gestão, se vai ser gestão direta, se vai ser gestão mandato, gestão mista, se vai ser merenda escolar e assim por diante. Fez a configuração do tipo de gestão, aí no cadastro do operador vocês vão fazer o controle de acesso do faturamento gestão direta. Depois vai sair do sistema, vai entrar novamente e vou ter que abrir aqui o outro sistema. Só um minuto, por favor, pessoal. Só um minuto que eu vou abrir aqui que o outro travou. Quando vocês saírem do sistema e entrar novamente, aí o sistema vai mostrar os menus de acordo com o tipo de gestão que foi escolhida, que foi definida. E aí tem a opção de integrar o faturamento com o Tech Food Light ou planejamento de alimentação industrial. Aqui no parâmetros, parâmetro por tipo de faturamento. Vou voltar aqui para ver se chegou alguma pergunta. Boa tarde, Daiane. Na aba filial tem a opção de utilizar os efetivos do planejamento de alimentação industrial ou do Tech Food Light. Porque aí não vai precisar de fazer os efetivos do faturamento. Lá no Tech Food e no planejamento de alimentação industrial, tem uma rotina que chama medição de efetivos, onde vocês vão informar o número de refeições fornecidas ali no dia para cada serviço e cliente. E o sistema pode pegar aquele quantitativo para fazer a apuração e a geração da nota fiscal. Caso não queira utilizar a integração com planejamento, aí a pessoa vai ter que vir aqui informar os efetivos para faturamento antes de fazer o cálculo da apuração. Então, para cada cliente, tem que vir aqui e informar o quantitativo. Seja por data, aí o sistema vai trazer a data e aqui os serviços dessa data, ou então por serviço. Aí aqui eu vou ter que informar o serviço, por exemplo, aqui desejo um webinar, e aqui ele vai trazer as datas para eu informar o quantitativo. Ó, data, vem aqui no desejo um webinar e vou informar os comensais que eu vou fazer, que eu vou faturar. Informo o número, confirmo a operação, depois eu vou enviar o relatório para o cliente de conhecimento de fornecimento de refeições. Esse relatório aqui, CFR, onde aparece o número de refeições servidas durante o mês para determinado cliente. O cliente aprovando esse quantitativo, aí sim vocês conseguem fazer a apuração para a geração da nota fiscal. Então, eu vou visualizar o relatório aqui para vocês verem. Dentro desse filtro de relatório, tem outras opções para vocês visualizarem. Esse aqui que eu estou gerando é o sintético por data. Ele traz o nome do serviço, a data, o número de refeições servidas e o preço unitário. Mas se eu quisesse gerar o analítico, que é esse aqui, CFR, vou visualizar aqui a impressão. Ele traz a data, o número de refeições servidas nessa data, o valor unitário e o valor total. Ele vai multiplicar 500 vezes 4, 2.000. E aí o cliente aprovando esse relatório, esse quantitativo, aí sim podemos fazer o cálculo da apuração gestão direta, onde eu vou determinar
se vai fazer para todos os clientes ou específico, né? Posso vir aqui filtrar apenas o cliente que eu desejo fazer o cálculo da apuração, ou posso fazer para todos os clientes vinculados a essa unidade, a essa filial. Data inicial da apuração, vou colocar aqui 20/9. Lá na tela de cliente por filial, a gente define o tipo o período de faturamento, se é mensal, quinzenal, mensal. Se é mensal, semanal, quinzenal. Mesmo informando o período de faturamento lá, o sistema permite que eu faça a apuração apenas de um dia. Vou vir aqui, ó, 20/9, eu vou marcar aqui, confirmo, ele vai habilitar esse botão para fazer o cálculo da apuração, a apuração do faturamento. Ele avisa que o período de faturamento é mensal, se eu confirmo a apuração apenas do dia 20. E aí ele está processando aqui. Quando chegar no 100%, o sistema gera a nota fiscal. Aí a gente vai na tela de lançamento de notas fiscais para poder visualizar a nota fiscal. Enquanto o sistema não gera a nota, enquanto ele está processando aqui a apuração, vou só verificar se chegou alguma pergunta. Ó, a apuração foi realizada com sucesso. Agora é só visualizar a nota que foi gerada, com a data do dia 20/9. Depois que fez a nota, que gerou a nota fiscal, aí é só transmitir para a Cefaz, gerar o DANF, gerar o XML. Tem a opção de cancelar também a apuração, caso tenha apurado um período incorreto, o sistema permite fazer o cancelamento da apuração. Aí ele exclui a nota fiscal que foi gerada. Então, tem aqui a nota fiscal. Para visualizar as informações dela, é só vir aqui na aba Nota Fiscal. Ele trouxe o serviço que foi apurado. E aí depois é só vir aqui em emissão, nota fiscal eletrônica, transmissão de nota fiscal eletrônica. Aí para transmitir precisa ter o certificado digital A1, ele tem que estar em produção. E depois vem aqui e gera o DANF, documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, e a geração do XML. E aqui na apuração tem a opção de cancelar a apuração que foi realizada. Pessoal, acho que não vai chegar perguntas, aí eu vou tirar aqui o compartilhamento para que vocês possam me ver. Antes de encerrar, eu gostaria de convidá-los a participar do webinar de amanhã. Essa semana a gente vai ver a parte de financeiro, contas a pagar e contas a receber. Conto com a participação de todos nesse mesmo horário. Quem não puder assistir, faça a inscrição para receber o replay no dia seguinte. E o replay fica disponível até 72 horas para vocês assistirem quando puderem. Muito obrigada a todos pela participação aqui no nosso webinar. Desejo a todos um bom final de tarde, um bom descanso e até a próxima.